Senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, do nosso estado de Roraima, senhores senadores, senhoras senadoras, nós tivemos, quinta-feira passada, a presença da ministra da Cultura, Marta Suplicy, em nosso estado de Roraima, para o lançamento do edital Amazônia Cultural, que disponibiliza 5 milhões de reais para produtores culturais de toda a região norte, da região amazônica. Então, os produtores culturais, os artistas, os agentes e estudiosos da cultura regional, eles estão muito felizes pela presença da ministra Marta Suplicy, lá na Universidade Federal de Roraima, que contou, senador Mozarildo, com a presença do setor cultural do nosso estado, os nossos artistas, nossos artesãos, os participantes das quadrilhas, que tem sido uma manifestação cultural ascendente, bela, em nosso estado de Roraima. E nós não podíamos deixar de registrar, no retorno do nosso recesso, essa importante iniciativa do governo federal, governo da presidenta Dilma, na valorização da cultura regional. Então, com recursos do Fundo Nacional de Cultura, no valor de 5 milhões de reais, o edital Amazônia Cultural é parte de uma política pública do Ministério da Cultura, que foi formulada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, juntamente com a representação regional norte, em articulação com o Fórum de Gestores Culturais. Portanto, o edital, cuja concepção teve a participação direta dos artistas e produtores da região norte. Os recursos serão aplicados na cultura regional, por meio de 4 eixos que estimulam a inovação, a criação, a produção cultural, fortalecem as redes e a cultura, as expressões locais, contribuindo com o desenvolvimento social e econômico, valorizam e incentivam os levantamentos de dados, as ações de formação e capacitação e promovem a circulação e o intercâmbio entre os municípios da região, dos conhecimentos e dos saberes populares. Todos os cidadãos e cidadãs envolvidos com a produção cultural artística do norte do nosso país deverão, portanto, ficar atentos para o período de inscrições do edital Amazônia Cultural, que vai do dia 15 de agosto agora até o dia 30 de setembro do corrente ano, no site do Ministério da Cultura. As inscrições de projetos devem ser feitas por pessoas físicas. Os candidatos do interior do estado e os povos tradicionais terão prioridade na disputa desses projetos, podendo ganhar até 2 pontos de bonificação. Como acentuou bem a ministra, com essa bonificação, a distribuição dos recursos será mais justa, podendo chegar democraticamente esses recursos a cada pedacinho dos 7 estados da região norte do nosso país. Como constatamos, senhores senadores, o edital Amazônia Cultural reveste de fundamental importância para a região norte, porque torna viável projetos que incentivem, valorizem, estimulem, capacitem e difundam as ações da cultura da nossa tão rica região amazônica. Nossa região, nobres senadores e senadoras, é rica e exuberante, não apenas em biodiversidade, mas também em cultura popular, abriga um arsenal de manifestações culturais ainda pouco conhecidas do resto do país, que são expressões em lendas, cantos, danças, histórias, mitos, poesias, costumes, crenças e tradições. No meu estado de Roraima, a cultura se manifesta na junção de 3 povos, o índio, o nordestino e o europeu. Cortado pela linha do Equador e situado entre a Venezuela e a Guiana, Roraima localiza-se diante dos mercados do Caribe, da América Central e do Norte, de onde também recebe ventos latinos. Com uma extensão territorial de 224 mil quilômetros quadrados, Roraima é o estado da região norte que possui o maior percentual de terras de áreas indígenas. São 46% do estado, temos 12% da nossa população indígena. E esses indígenas são detentores de suas peculiaridades, crenças, tradições e práticas culturais.
E aqui eu queria dar uma notícia com muita alegria. A ministra Marta Suplicy anunciou também a criação de 13 pontos de cultura indígena no nosso estado, que contarão com investimento de 2 milhões nos próximos 3 anos, 2 milhões e 600 mil reais. 5 desses 13 pontos de cultura serão instalados na reserva indígena Raposa Serra do Sol. Aliás, senhores senadores, é bastante visível quantas manifestações indígenas e as expressões nordestinas e europeias permeiam a cultura roraimense. O artesanato roraimense, por exemplo, exibe uma identidade própria, com destaque para os grandes jarros de barro e as miniaturas produzidas com semente de árvores. Mas a influência indígena se manifesta em elementos como as raízes, os cipós, as palhas, os buritis e as cascas de árvores, que são utilizados na produção de peças originais e exóticas. Na dança, temos o boi-bumbá e as cirandas, que são expressões de nosso folclore, universo de culturas e tradições que foram trazidas pelos nordestinos e por pessoas de outras partes do nosso imenso Brasil. A apresentação dos cangaceiros do Tianguá, por exemplo, mostra elementos regionais e esta nossa diversidade cultural repleta de folguedos amazônicos, de inspiração indígena, grupos de danças e quadrilhas. A tradição indígena também aprimora nosso folclore, com seus grupos de cantos, crenças e práticas de cura. Nossa música, senhores senadores, que mistura ritmos nordestinos, amazônicos e indígenas, é outro exemplo do ecletismo do povo roraimense e de sua diversidade étnico-racial. Na música, nossos artistas exibem uma identidade cultural que passeia pelo norte e nordeste do Brasil, formando um caldeirão cultural próprio do nosso estado de Roraima. Parte dessas manifestações culturais pôde ser conferida pela ministra Marta Suplicy quando da sua estada em nossa capital, quinta-feira passada. Em agenda institucional, a ministra da Cultura lançou o edital Amazônia Cultural e nos brindou com sua participação na inauguração do Pontão Sustentável de Boa Vista Digital, Floresta, Fronteira e Folclore, um espaço que reunirá atividades desenvolvidas pelos 12 pontos de cultura em nossa capital. Nossa ministra visitou também o Teatro Municipal de Boa Vista, obra a qual já direcionamos recursos de emenda parlamentar e outra parte desses recursos já foram empenhados no ano de 2012 para que a gente possa assegurar a conclusão desse Teatro Municipal de Boa Vista, se Deus quiser, até o ano que vem. A ministra da Cultura teve a oportunidade ímpar de conhecer em loco o multiculturalismo amazônico, que em nosso estado é mesclado pelas influências dos afrodescendências caribenha e brasileira. Em Roraima, Marta Suplicy testemunhou, por exemplo, que o norte do país é detentor de manifestações culturais peculiares, que já não era sem tempo, precisam ser reconhecidas pelo resto do Brasil. Aliás, externando seu compromisso de dar visibilidade às nossas expressões e manifestações culturais, a ministra aventou a possibilidade de a Copa do Mundo a ser realizada no Brasil em 2014 contar com apresentações artísticas culturais de Roraima. Portanto, senhores senadores, senhoras senadoras, estamos felizes com o lançamento do edital em nosso estado, que oferecerá gratuitamente cultura às populações das áreas mais remotas do nosso país, da nossa região amazônica. Mas estamos, sobretudo, com muita expectativa de que brevemente as manifestações culturais do extremo norte do país, ainda fortemente vivas na região amazônica, especialmente em nosso estado de Roraima, estarão na agenda e no circuito cultural nacional, sendo desta feita merecidamente visibilizada pelo conjunto da população brasileira. Então, nós gostaríamos aqui de reforçar a nossa alegria, o nosso contentamento, principalmente dos produtores culturais do nosso estado de Roraima e da região amazônica, a presença da ministra Marta Suplicy no lançamento do edital Amazônia Cultural, disponibilizando recursos para implementar, para financiar as atividades artísticas e culturais do nosso estado e da região amazônica. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.